Raiva! Alguém tem muita raiva! Você já ficou com raiva de alguém? Ou alguém já teve raiva de você? Conflitos existenciais. Terapia da reencarnação. Estaremos falando sobre a raiva. O que leva uma pessoa a ficar com raiva de alguém, a ficar, nesse estado? Por que que isso ocorre? Então, se você tem os seus momentos que você fica com muita raiva ou conhece alguém, esse é o vídeo para você assistir, tá ok? E ó, não fica com raiva não, assiste porque vai te fazer bem, tá legal? Toda segunda-feira no nosso canal trabalhamos terapia da reencarnação, tá? E estamos estudando o livro Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco. Então nós vamos entender a raiva na sua origem até mesmo de vidas passadas, em vários aspectos, ok? Essa parte da raiva, ela está sendo vista em 3 vídeos. Hoje falaremos sobre raiva e primarismo, a origem, o início disso. Depois, na próxima semana, vamos falar sobre raiva e o transtorno emocional que essa raiva causa. E na outra falaremos sobre terapia para vencer a raiva. Como fazer, o que fazer para vencer a raiva. Tá certo? Então, se você gosta de temas como esse, você se inscreve nesse canal, já dá o like, comenta, clica no sininho para você ser notificado sempre que eu colocar um vídeo novo aqui. E todo dia tem vídeo no nosso canal. No final eu vou colocar uma coletânea só de temas da terapia da reencarnação para você acompanhar ali. Bom, sem mais delongas, vamos então. Raiva é um sentimento que se exterioriza toda vez que o ego se sente ferido. Mexeu com o seu ego, você exterioriza aquilo. Prova disso é que, às vezes, uma mesma pessoa fala algo para você, ou para você e para alguém que está do teu lado, e aquele que está do teu lado nem liga, mas você liga. Vamos supor que está você andando com alguém, e aí passa uma pessoa e fala assim: ô, seu otário, seu trouxa. E aí aquele cara que está ouvindo, de repente, ele fala: seu trouxa, seu otário, ele não está nem ligando, ele já pensa: você é um bobão falando isso. Ou seja, não feriu o ego daquela determinada pessoa. Mas o que estava do lado dele, quando ouviu falar seu trouxa, seu otário, ele tomou aquilo como uma ofensa, tomou aquilo como pessoal. O ego dele ficou ferido, e aí ele fica com raiva e reage, né? Então, a raiva, ela muitas vezes tem a ver não com a pessoa que está provocando, ou com o elemento que está provocando, mas a nossa tendência, o nosso ego que fica ferido. Então eu preciso trabalhar o que? A cura do meu ego. Esse é o grande ponto, ok? De cara já fala logo isso. Então, se instala, a qualquer momento, inesperadamente, à face de qualquer conflito expresso ou oculto. E aí leva golpes violentos de injúria, de raiva, de agressividade. Ele diz aqui, a raiva ela pode acontecer com todos os animais. No ser humano, acontece porque a gente tem vontade, discernimento, é responsável por transtornos que obscurece a razão e perturba o equilíbrio da pessoa, produzindo danos emocionais de pequeno ou grande alcance, a depender da extensão e da profundidade que se reveste. Às vezes a pessoa fica com uma raiva e é só aquilo mesmo e vida que segue. E às vezes a raiva leva aquela pessoa a tomar atitudes que ela pode se arrepender pelo resto da vida, Ou pode até jogar a vida dela fora por causa de um momento de impulso daquela raiva, deixa ela cega, tá? Ele vem falando aqui que, deixa eu ver aqui, predomina um instinto de dominação, uma falsa postura de superioridade, percebendo que a fragilidade dessa conduta e a impossibilidade de impor-se, porque não é considerado como gostaria,
recorre ao mecanismo psicológico da raiva para exteriorizar a violência ancestral que lhe dorme no íntimo. Então, ela diz aqui pra gente que essa raiva ela já vem de várias gerações, de várias vidas. Mais pra frente a gente vai entender aqui que muitas vezes uma criança que ela tenha raiva, ela sente com raiva, porque ela na vida passada já tinha essa característica. Então, isso já vem de várias e várias encarnações que a gente deve vir tentando corrigir, ou pelo menos melhorar em relação a isso. O chamado pavio curto, né? Eu gosto muito de falar que a pessoa que tem o pavio curto, falou alguma coisa, ela já rebate. Conta até 10. Ah, Sérgio, eu só consigo contar até 1. Tá bom, conta até 1. Se amanhã você já conseguir contar até 3, ao invés de contar até 1, já é um progresso. E se depois de amanhã você já consegue contar até 5, até 6, já é um progresso. E assim a gente vai desenvolvendo esse autocontrole que já vem sendo... vem de várias vidas, várias encarnações na nossa personalidade, ok? Ele fala aqui, ele compara isso como a semelhança de um incêndio que pode começar numa fagulha e trazer prejuízos incalculáveis. A raiva pode ser ateada por uma simples insinuação de pequena monta, transformando num vulcão de cólera destruidora que a avassala. Muitas vezes, uma outra pessoa fala algo, ou diz algo, ou ela pensa algo que ele não está nem aí, ele não está nem pensando, não está nem querendo agredir, nem está querendo ofender, nem nada. A pessoa é que tem a tendência de ser, de ficar magoado, ofendido, com raiva. Volto a dizer, é a gente ter essa percepção, esse autocontrole. Tá ok? Vamos lá. Há indivíduos especialmente dotados da facilidade de ficar com raiva, que alternam essa emoção com a psicastenia. O que é psicastenia? Ou psicastenia? Acho que é psicastenia. Palavra que veio de Yang, tá? Como uma fraqueza psíquica, mental, responsável por um estado de astenia psíquica constitucional com forte tendência para a depressão, o medo, a incapacidade de suportar desafios e dificuldades mentais. A raiva produz uma elevada descarga de adrenalina e cortisol no sistema circulatório, alcançando o sistema nervoso central, que se agita, produzindo ansiedade e mantendo o sangue na parte superior do corpo, no que resultam diversos prejuízos para organizações física, emocional e psíquica. Repetindo-se com frequência, produz o endurecimento das artérias e predispõe vários distúrbios orgânicos. Nosso canalzinho aqui, na quinta-feira, fala sobre metafísica da saúde, causas emocionais das nossas doenças e das nossas enfermidades. E hoje eu estou falando aqui o quê? Sobre a raiva provocando doença na pessoa raivosa. E aí você vai se encher de remédio, mas você continua com a tua raiva. Não adianta nada. Então, é preciso trabalhar essa questão. Deu para perceber aí? Vamos lá, vamos continuar. Ele fala aqui então que, ele comenta aqui, que a raiva é um mecanismo de defesa, que muitas vezes acontece, tudo bem, E quando a pessoa reage de imediato, quando ela devia reagir de uma maneira mais racional. Então, isso é um outro ponto. Ele diz aqui, o animal selvagem, quando é perseguido, ele ataca para acalmar-se e conseguir o seu objetivo. O ser humano, muitas vezes, ele agride antes, por medo de ser agredido, aumentando a gravidade de qualquer ato sob a coerção do pânico que lhe instala no momento, ante situações que considera perigosa, evitando racionalizar a atitude, antes parecendo comprazer-se nela, sustentando sua superioridade sobre o outro, a quem lhe atribui perigo. Então, às vezes, a pessoa age com uma raiva antes mesmo do outro ter dito qualquer coisa, ou ter feito qualquer coisa,
porque ele acha que aquele cara vai lhe agredir. Ó, o cara já está traumatizado, né? Ocorre isso. E muitas vezes ele acha que tendo aquela raiva, ele ganhou a briga, ele é superior, o que não leva a nada, né? Absolutamente nada. Ok? Vamos nós aqui de novo. Eu vou abrir um parênteses, tem um vídeo no nosso canal falando sobre aquelas pessoas que sempre se acham com a razão, que se acham o dono da razão. E isso é muito comum na terça-feira, né? Terapia, comportamento e bem-estar. Então, se ela se acha com a razão, ela se acha superior. E quando perde isso, ela fica com raiva. Olha aí, né? Tudo batendo aqui direitinho. O círculo da raiva é vicioso, porque o indivíduo adapta essa injunção, gerando um comportamento agressivo quando não vivenciando uma postura contínua de mau humor. Essa raiva é resultado de pequenas frustrações e contínuas castrações psicológicas, muitas vezes iniciada na família, com pais rigorosos, pais imprudentes, violentos, injustos, assumem postura coercitiva de relação aos filhos, impondo-lhes sem a possibilidade de diálogos esclarecedores. Tem a parte dos pais, tem a parte da criação, tem a parte do professor na escola, da professora na escola? Tem, ok, mas eu volto a falar. Não bota 100% na culpa deles. Por quê? Você pode ter um irmão gêmeo e ele nem liga para isso. Agora o outro, quando se sente castrado, se sente limitado, se sente com aquele monte de não que não pode, né? Ele fica com aquela raiva. Quando ele poderia trabalhar outros processos, trabalhar outras questões. E agora, quando você está vendo esse vídeo, talvez você entenda. Porque quando você coloca na conta do pai, da mãe, aconteceu lá atrás? Aconteceu. Pai, posso fazer isso? Não. Pai, eu queria aquilo? Não. Mãe, eu posso não sei o que lá? Não. Tudo bem, vai gerando uma raiva, vai dando aquela raiva que cresce. A pessoa se torna um adulto mal-humorado. Eu conheço algumas pessoas que carregam uma raiva tão grande que quando, até na hora que você pergunta como é que tá tudo bem, né? Fala, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. A pessoa ela não nota que ela já fala esse tudo bem com raiva. Né? Olha o humor como é que fica dessa pessoa. Então é importante a gente entender esse processo. E aí, ó, vamos trabalhar com a parte de terapia, com a parte de reforma íntima, com a parte de uma autovigilância para a gente poder melhorar isso. Senão, lá na frente, vão vir consequências terríveis, a começar pelas doenças, né? Ok? Continuando aqui. Lentamente vão se acumulando, né? Nesse estado de amargura, porque de tanto ser castrado, não pode. Até que ponto você pode chegar também e falar, eu posso sim, eu vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo. Pode também acontecer isso, ok? Ou, mas não dá, porque é meu pai que paga minhas contas, é minha mãe que paga minhas contas e tal. Tá bom, você pode estudar, você pode trabalhar, você pode arranjar uma profissão. Quantas pessoas que eram castradas pelos pais e num primeiro momento não podiam fazer nada, mas depois foram arranjar um trabalho, foram arranjar uma atividade, foram aprender a fazer alguma coisa, ainda mais nos tempos atuais. Você com a internet você pode aprender 500 trabalhos diferentes e você pode ganhar dinheiro até mesmo dentro de casa. Então, aí isso vai gerar a você essa liberdade, esse poder, né, de você ser dono do teu nariz, vamos dizer assim, ok? Então ele diz, né, que existe muitas vezes na raiva a necessidade da afirmação da personalidade. Ele diz, muitas vezes a criança é teimosa por falta de discernimento, porque ela quer experiências e gerando atrito com os pais, com os familiares, com os mais velhos, que muitas vezes esse mais velho não está nem disposto a ficar conversando ou esclarecendo. Então, às vezes, na ignorância da criança, o pai já sabe que não dá. Às vezes a criança fala, quero ir numa festa e chegar meia-noite em casa. Né? A criança tem 8 anos. E o pai fala, não. E a criança quer discutir e tal. Não, não dá. Você não vai sair sozinho na rua para chegar meia-noite em casa. E não tem discussão. E aí ela se sente castrada. Mas por quê? Às vezes também o pai ele não vai explicar isso para ela. Mas às vezes a criança também não entende ou não aceita a explicação. Tem essa parte também. Ok? Exigem silêncio, não permitindo
as discussões francas, né? Tudo bem, isso acontece às vezes na criação daquela criança e muitas vezes até na própria escola, no próprio ambiente escolar com determinados professores, ok? Ocorre também quando os pais descuidados não se interessam pelo problema do filho e causa um ressentimento. O princípio inconsciente para transbordar, desbordar essa raiva acumulada. Então é aquela criança que o pai não está nem aí, que a mãe não está nem aí, e a criança fica assim, poxa, eu tenho amigos aqui que o pai e a mãe se preocupam, meu pai e minha mãe não estão nem aí para mim. Aí já é o outro extremo, né? Se antes é um extremo de cortar as asas, tem um outro extremo da indiferença. Outras vezes, como resultado da timidez, o indivíduo refugia-se na raiva e, porque não a pode expressar, foge para transtornos profundos. Vamos lá, vamos continuar aqui. A falta de conhecimento, esse é o grande ponto. A falta de conhecimento das próprias debilidades emocionais faz que não disponha de equilíbrio para enfrentamentos, para competições, para discussões, derrapando facilmente no comportamento infeliz da raiva. Eu não consigo argumentar, eu não sei argumentar. Eu na hora, é o que a gente comentou no vídeo, volto a falar, no vídeo eu vou botar no final o link dele, no vídeo dos donos da razão, que você vai discutir e você não sabe argumentar. Peraí, você precisa saber argumentar, você precisa saber falar, você precisa saber colocar os seus pontos de vista. Não sabe, ela perde todas, entre aspas, perde todas as discussões, fica com raiva. E se sente incapaz de argumentar com qualquer pessoa. E se isola. Isso faz muito mal para a pessoa. Se você conhece alguém assim, né? Ou se você se identifica com essa situação, vamos lá. Então ele coloca. Aí o que vai acontecendo, né? Coisas infelizes. Acidentes automobilísticos, né? Muitas vezes é por causa de uma raiva mal contida. Ela conta aqui uma situação muito interessante que às vezes você está dirigindo, se você dirige o carro, quantas vezes aconteceu isso? Tem um carro na tua frente a 60 por hora, a 50 por hora, e você está atrás dele. Você vai ultrapassar ele. No que você vai ultrapassar ele, né, você calculou, aquele carro tá na frente, está a 50 por hora. Eu vou ultrapassar e tudo. O cara que está sendo ultrapassado fica com raiva e se sente ofendido. Ele começa a acelerar o carro dele. Na hora que você está ultrapassando, o carro que está sendo ultrapassado começa a acelerar. Porque ele se sente com raiva, se sente ofendido para não deixar você ultrapassar. E aí vem um carro do outro lado, ó, acaba tendo um acidente. Você já deve ter vivido situações, eu pelo menos já vivi várias vezes, de eu estar indo ultrapassar o carro e o cara se sentir ofendido e começar a acelerar também. E aí vira algo, né, que acaba trazendo consequências terríveis. É um exemplo aqui que ela dá, ok? Fala também que a raiva, o que acontece? Bastasse um pouco de bom tom, um pouco de serenidade para cooperar com o outro e tudo seria resolvido sem menor problema. Né? Se um carro está me ultrapassando, é porque ele está mais veloz do que eu, ele está mais rápido do que eu, ou ele está com pressa, ou ele está com uma emergência, ou ele está com uma urgência. Deixa ele ultrapassar. Isso não quer dizer que é a pessoa que se sente ofendida. Volto a falar. São tudo situações que a pessoa aflora a sua tendência do ego ferido e de sentir a raiva. A pessoa precisa se trabalhar, porque na maioria das vezes ela bota tudo a culpa no outro. Ok? A raiva é choque violento que abala profundamente o ser humano, deixando rastros de desalento e de infelicidade. Ninguém quer conviver com a pessoa que está com raiva o tempo todo, não é verdade? Então acaba acontecendo isso. Então ele fala, ela está presente nos debates domésticos, quando os parceiros não admitem ser contrariados ou convidados à reflexão por atitudes incompatíveis. Você fala assim, meu amigo, para pensar. Vou pensar nada, não vou pensar coisa nenhuma. Tá bom, né? Vai fazer o quê? Então fica incompatível com a afetividade, com as pessoas, com todo mundo. Ao invés da análise tranquila do fenômeno, a tirania do ego exalta ele. Ele fica lá em cima, com aquela raiva, né? Exalta o instinto de predominância do mais forte
E aí ele quer ser mais forte como? Gritando, agredindo, batendo, espancando, fazendo um monte de coisa. Acaba acontecendo, ok? A pessoa acredita que está sendo diminuída, criticada, passando a reagir antes de ouvir e a defender-se antes da acusação, partindo para a agressão desnecessária, em que sempre se arrepende depois. Sempre vai terminar em arrependimento. Bom, essa é a primeira parte, senão o vídeo vai ficar muito grande, tá ok? Na semana que vem continuaremos falando sobre essa questão da raiva, onde falaremos raiva e o transtorno emocional. Acompanha, se inscreve no canal, clica no sininho, porque senão, ó, eu vou publicar o vídeo e você não vai saber. Então clica no sininho que você vai ser informado no dia que eu colocar o próximo vídeo aqui sobre a raiva. Combinado então? Por hoje é isso. Fique com Deus e ó, fica calminho, nada de raiva, fique calminho. Aguarde com paciência. Semana que vem trazemos esse novo vídeo e amanhã tem mais vídeo para você no nosso canal. Tchau, tchau!